palavra de Deus, irmão, já foi lido na devocional, Isaías 59. Eu quero que vocês mantenham o texto aberto, por favor. Vamos abrir esse texto mais uma vez e eu vou ler apenas alguns versos no final do capítulo. Eu não vou ler todo, que já foi lido na devocional. Voltemos lá, Isaías capítulo 59. Nós vamos ler apenas do verso 16 até o verso 18. Isaías 59 diz assim: Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Verso 18, também, segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus inimigos e o devido aos seus inimigos, o furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos, às terras do mar dar-lhes-á a paga. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor, quando abrimos Tua santa e poderosa palavra, nós nos colocamos, ó Deus, prontos para ouvirmos a Tua voz. Fala ao nosso coração, desperta a nossa alma, que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Ó Deus, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da glória do Evangelho de Cristo nas letras do Antigo Testamento. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a Escritura, ela nos mostra, e nós vamos perceber isso no capítulo 59 com clareza, que uma vez que o pecado entrou no mundo, nós vimos isso estudando sobre a história de Adão ali no Éden. Uma vez que o pecado entrou no mundo, toda a raça humana caiu em pecado porque ele era o nosso representante. E, consequentemente, esse pecado se espalhou por todos morreram e todos ficaram agora incapazes de salvar a si mesmo e de salvar, em muito menos condições de ter condições de salvar os outros. Eles não poderiam salvar a si mesmo, muito menos salvar os outros. E Isaías, aqui nesse texto, ele vai mostrar uma razão clara porque nós precisamos de um mediador e de um intercessor. A razão é porque a obra da redenção que precisava ser feita para nos libertar de onde nós estávamos era alguém que era mais poderoso do que o pecado, do que a morte, do que o diabo e do que a própria lei. Nós precisávamos de alguém que tinha poder acima desse que nós podemos descrever aqui. Então o livro de Isaías, nessa seção do capítulo 59 especificamente, ele vai lidar com as consequências do pecado e não apenas na vida, como também na impossibilidade de salvação. E por isso, então, é levantado aqui o Redentor como aquele único que poderá tirar o seu povo desse estado de escravidão que eles se encontram. Então vamos primeiramente olhar para o texto. Eu queria que você não tirasse seus olhos do texto comigo, primeiro percebendo como o pecado opera. Certo? Como o pecado opera na vida do homem, o que é que ele produz na vida do homem. Se você olhar primeiro no verso 1, a primeira coisa que o pecado produz, irmãos, ele fere, ele vai tornar turbulenta, não é, a mente do homem, isto é, ele vai ser incapaz de compreender as coisas de Deus, e mais ainda, ele vai sufocar aquilo que Deus se dá a conhecer de tal maneira que ele não conseguirá expressar isso como a Bíblia quer. Ele vai expressar isso de forma pecaminosa. Esse homem vai sufocar até mesmo aquilo que ele conhece. Então veja o verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir.
Então, Isaías aqui, ele se dirige ao povo, dizendo a eles, ora, o Senhor não os visita, e o Senhor não ouve as suas orações, não é porque o Senhor não tem poder para fazê-lo. Você parou para pensar como que o pecado, ele faz com que você passe a culpa a Deus por suas faltas, né? E você faz isso com muita clareza. Então, veja, o mal impera na sociedade. Então, Deus não tem poder para agir na sociedade. Ora, Deus não nos escuta, a gente fala, Ele não nos ouve. O pecado faz com que a nossa percepção das ações de Deus na história, elas sejam completamente distorcidas. Facilmente eu darei aquilo que pertence a minha culpa, eu colocarei em Deus, não é? Eu vou lidar com a incapacidade dele de fazer as coisas segundo o meu entendimento. Qual o problema disso, irmãos? O problema disso é que você vai notar, não é, que o indivíduo, o pecado dele não produz no coração dele temor para falar das coisas do Senhor. O pecado faz com que ele olhe para Deus e não perceba o seu próprio pecado. Ele não perceba a sua própria culpa. Deus é o culpado. Você vai olhar para os homens dos nossos dias e você vai ver, Deus não existe porque o mal impera. Deus não existe porque, se Deus existe porque o mal existe, se Deus existe porque tanta maldade na sociedade, não é? E aqui, vocês dessa região da cidade de Blumenau, acabaram de viver um momento difícil na cidade. Alguém pode perguntar, onde estava Deus que permitiu que isso acontecesse? Muitas coisas podem ser ditas. Mas as pessoas não olham para isso e percebem, há um problema de comunicação entre nós. O Senhor não nos ouve. O Senhor não atenta para as nossas orações. O Senhor não presta atenção do que estamos falando. Então é mais fácil eu dizer, Senhor, o Senhor não me ouve por causa do meu pecado. É mais fácil eu dizer, na realidade, o Senhor não me ouve porque o Senhor não tem poder para ouvir. O Senhor não me ouve porque o Senhor não pode ouvir. O Senhor não salva porque o Senhor não tem força para salvar. O profeta diz assim, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Agora o profeta vai ajustar, né, a visão. Mas as vossas iniquidades, verso 2, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Interessante, irmãos, nós não temos acesso a Deus, ao trono da graça, eu não tenho acesso quando eu estou vivendo e morrendo e andando em iniquidade, isto é, o Senhor não ouve aqueles com quem não há reconciliação. Imaginar que eu vou, porque se eu sem Cristo, sem o perdão dos meus pecados, sem a renovação da minha alma, eu acho que eu tenho acesso ao trono da graça de Deus por meio do quê? Da minha justiça? Por meio do meu sofrimento pessoal? Por meio do sofrimento das pessoas que estão ao meu lado? Que mérito eu tenho para chegar diante de Deus e ser ouvido por Ele? Uma vez que eu estou longe dele, afastado dele, sem ele, como ele vai me ouvir? E é engraçado ainda porque agora Isaías então descreve assim, o pecado, o que é que ele faz? O pecado, ele faz com que o indivíduo ele não reconheça a sua culpa, ele culpe Deus pelo que acontece. Segundo, o pecado, ele impede que o homem veja a real natureza da sua falta. E impede que perceba a culpa dele. É o meu pecado que faz isso. Agora, Isaías não para aí. Entende, irmãos? O pecado faz então separação entre nós e Deus. O pecado nos separa dele. O pecado nos impede disso. Lembra que quando Deus expulsou o homem do jardim do Éden, ele colocou um anjo e uma espada impedindo o acesso?
Nós não temos mais comunhão com Ele. Nós não temos mais como voltar a Ele por nossa própria força. E aí ele começa a dizer, uma vez que o pecado entrou, ele começa a degenerar a minha vida. E aí eu começo a passar por um processo de putrefação de alma e de mente. Veja o verso 3 comigo, irmãos, o que é que o texto diz. Veja, ele é seguido, o verso 3, não é, por uma cláusula explicativa. Por quê? Eu não sei se a versão de vocês tem assim, mas na área é assim, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Então, ele passa agora a explicar os seus pecados e as suas iniquidades. E veja o que ele diz, irmãos, no verso 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. E os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Perceba aqui como ele lida com a totalidade. E no hebraico tem isso, quando ele quer mostrar a totalidade, ele usa esse caráter de repetição de termos. Por exemplo, veja, ele diz, olha, as vossas mãos, os vossos dedos, os vossos lábios, a vossa língua. Entende? Então, não é apenas uma parte, mas o todo. Ele descreve o todo. Mãos, dedos, boca, lábios, língua, estão todos contaminados. O que ele está dizendo com isso, irmãos? O que eu faço, o que eu falo, está contaminado pelo pecado. Uma vez que eu estou morto e separado de Deus e longe de Deus, tudo aquilo que eu faço é assim. A Escritura ainda vai adiante, no verso seguinte e no posterior, ainda vai deixar mais claro um outro detalhe para a gente. Ele diz, ora, ninguém há que clame pela justiça. Então perceba que essa é uma característica desse texto de Isaías, né? A totalidade. Então ele descreve a totalidade, primeiro dizendo, usando mãos e dedos, lábios e língua, agora ele usa o termo ninguém há. Isso é algo, ele não deixa espaço, ele pega o todo, então, ele não deixa para ninguém nenhum espaço. Ninguém há que faça isso aqui, ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Agora perceba, ele agora vai dizer os meus pensamentos. Eu concebo o mal e dou à luz a iniquidade. Os meus pensamentos, os meus atos, as minhas palavras estão todas contaminadas pelo pecado. Não há ninguém que possa fazer. Não há ninguém que possa fazer. Primeira coisa, você vai perceber claramente, irmãos, é que isso é desesperador, não é? Por um aspecto claro, porque a destruição da alma do homem, a condição que ele se encontra hoje, vai fazer com que ele tente encontrar um caminho de redenção. E esse caminho de redenção que ele tenta encontrar é aquilo que ele vai fazer com as próprias mãos. Mas só tem um detalhe, ele já disse que as mãos estão contaminadas. Ele vai tentar fazer com as próprias mãos. Você lembra, irmãos, o que aconteceu com Adão e Eva quando caíram? A primeira coisa que eles fizeram, fazer com as próprias mãos vestimentas para si. É da natureza da queda, isto é, tentar redimir-se com o que eles fazem com as próprias mãos. Mas deixa eu lhe dizer um detalhe. O texto diz assim no verso 5. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Perceba, o produto do que eles fazem é veneno. Eles fazem. E o resultado disso, sai uma víbora, sai uma cobra. Entende? Aquilo é o que é produto do nosso trabalho. Nós não conseguimos agradar a Deus com o que nós fazemos. Porque estamos presos pelo pecado, escravizados pelo pecado. Eu não tenho como fazer boas obras. Eu não tenho como fazer o que agrada a Deus. Deus não vai receber o que eu faço para Ele.
porque meus dedos, minhas mãos, minha boca, meus lábios e minha língua, meu pensamento e minhas ações estão todas contaminadas pelo pecado. O texto ainda continua e presta atenção comigo, por favor. As suas teias não se prestam para vestes. É engraçado porque parece que ele está querendo dizer aqui, ele está dizendo que ele vai querer se cobrir com aquilo que eles fazem. Veja, ele descreve no verso anterior: chocam ovos de asp, tecem teias de aranha. É engraçado porque a impressão que dá é como se eles quisessem conter o mal que vem sobre eles com teias de aranha. E aquilo que eles fazem e a vestimenta deles não serve para nada. Você imagina você conter uma avalanche de pedras com teias de aranha? Não vai funcionar. É você cobrir a iniquidade da sua alma com o que você faz com as mãos que estão contaminadas pelo pecado. Aí o texto diz ainda: as suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Eles vão tentar cobrir a sua vergonha com o que eles fazem com as próprias mãos, como Adão tentou e não conseguiu. O que eles fazem com as mãos, a sua justiça, as suas boas obras, a sua retidão pessoal, não servirá no dia do juízo. Vocês estarão nus diante de Deus. Vocês não terão condições de escapar do juízo de Deus com o que vocês fazem. É mais ou menos assim, irmãos, né? Lá na minha região, no interior do Pará, era muito interessante. Quando eu tive chamado ministerial, né, eu tive aquela percepção de que eu fui chamado para o ministério. Foram umas viagens missionárias que nós fazíamos na região. Era uma região ribeirinha, descíamos de barco, na região do Rio Tocantins. Eram 5 horas descendo o rio e 11 subindo, né? Então era bem interessante, mas chegava numa cidade e depois nós pegávamos um barco menor e entrávamos no braço daquele rio por mais 3 horas até chegarmos a um lugar onde era dominado por muriçoca, e era uma coisa impressionante, né? E era assim, muriçoca de manhã, muriçoca a partir das 6 da tarde, né? E chamar de mutum, né? Durante o dia. Então o mutum chegava no final da tarde, passava o bastão para a muriçoca e ela tomava conta, era o dia inteiro sofrendo com aquilo. É tão interessante que a gente dormia obviamente numa rede, e eu tinha uns 15 anos de idade, e era muito interessante, assim, a gente ia fazer, evangelizar na região, né? E aí a gente estava ali, eu estava deitado na rede, na hora de dormir, e era assim, algo impossível de dormir. Eles davam um lençol para a gente lá, fininho assim, mas ele esqueceu de dizer que a muriçoca era aquela sovela, eu não sei se aqui tem essa expressão, era uma muriçoca, aquela que era mais, que tinha, a picada dela era pior do que qualquer outra. Acho que ela botava lá na vela e vinha, esquentava e dava nas costas da gente. Então assim, a rede era bem fina, não é? E você ficava se cobrindo. Então era um lençol muito pequeno, aí cobria a cabeça aqui, e quando vinha, elas davam no pé da gente. Aí você cobria os pés, ela dava na cabeça. Aí você conseguia se cobrir, ela vinha pelas costas e dava na rede, que era muito fina. A gente levantava e ia para o meio do fogo. A gente ficava no meio do fogo a noite toda, até o dia nascer, para se encontrar com as mutucas. Quando ela ia, elas chegavam, e era uma festa, era o dia inteiro. Eu dizia, quando a gente voltava para casa, a gente estava pronto para fazer, para fazer transfusão de sangue. Eu estava pronto ali, porque eram uns 2 litros de sangue que a gente perdia naquela brincadeira. O fato é que a gente não podia se cobrir com aquele lençol. Era insuficiente para nós. Eu não conseguia dormir, e não era eu, ninguém conseguia dormir. Se você cobrir os pés, descobrir a cabeça. Se você cobrir a cabeça, descobrir os pés. É assim que é aquilo que eu faço com as minhas mãos. Eu não consigo me cobrir com o que eu faço. Porque minha boca está contaminada, porque minhas mãos estão contaminadas.
Os meus pés estão contaminados. Os meus pensamentos estão contaminados. Eu não tenho como me vestir. Eu não tenho como me vestir. Nesse contexto, o caminho que eles procuram, irmãos, é o caminho das obras. É o caminho de tentar fazer para Deus aquilo que o Deus requer, mas com a sua própria força. E Deus diz, eu não recebo isso. E veja o verso seguinte, no verso 7. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Entende? Eles estão em busca de algo que eles querem, a paz. E a paz, entenda que o conceito de paz é o pacto da paz, o pacto do acordo da paz. Eles querem viver em paz, mas a paz que eles buscam não pode ser alcançada por eles mesmos. Qual a razão disso? Porque eles estão completamente contaminados pelo pecado. A palavra paz, ela não é simplesmente a ausência de conflito, é importante isso. A palavra hebraica, quando se traduz a palavra paz, né? É claro que em muitos contextos, paz vai ser apenas tudo bem, como vai. Você vai encontrar isso no Antigo Testamento também. Isso é como a gente diz assim, a paz do Senhor, as pessoas falam isso, né? É possível em hebraico falar isso também, só que o que ele está dizendo aqui, irmãos, eles estão em busca de algo e não conseguem, eles não encontram a paz. E a paz bíblica do Antigo Testamento a palavra significa totalidade, completude, integridade. A paz é a restauração de tudo. Eles não encontrarão isso, eles não serão restaurados, eles não terão esperança, não haverá para eles mudança, eles não vão achar a paz. Não vou encontrar. O que me chama bem a atenção é que alguém pode imaginar, ele está falando para os judeus aqui. Mas não foi assim que Paulo interpretou esse texto. Por exemplo, se você pegar aqui rapidamente o que nós acabamos de ler do verso 7 até o verso 8, e você vai lá para Romanos, no capítulo 3, por favor, sem desmarcar o texto de Isaías, nós voltaremos para Isaías de novo, mas só para você ver como esse texto é citado em Romanos. Romanos 3, a partir do verso 9. Preste atenção comigo na leitura desse texto, irmãos. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de pecado. E aí ele passa a dizer qual a base disso. Verso 10 em diante. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urra engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Verso 14, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Se você entender o início dessa sessão do verso 9, ele diz, temos nós qualquer vantagem, ele fala para os judeus, não, de forma nenhuma, pois já demonstramos que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ora, o que Paulo está dizendo então é que o texto de Isaías que ele cita do verso 7 ao 8 se refere não apenas aos judeus, mas a todos os homens. Todos nós estamos contaminados pelo pecado e não temos em nós mesmos esperança. Mas Isaías não termina aqui. Ele continua o desmoronamento das pretensões do homem da seguinte forma: desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Quem anda por esse caminho nunca terá paz. E não sabe o que é paz. Vive entre o céu e o inferno todo dia. Vive nas alturas e nas profundezas
todo dia, porque depende de si mesmo para obtê-la. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Até mesmo as nossas expectativas são frustradas. Nós aguardamos por alguma coisa que nunca vem. Esperamos por algo que nunca chega. E ainda pior, o que chega é o contrário. Esperamos por uma coisa e vem outra. Esperamos pela luz e encontramos as trevas. Esperamos pela salvação e encontramos o juízo de Deus. Porque nós não poderemos nos apresentar diante dele com o que fazemos com as próprias mãos. Não haverá ninguém com essa condição. O texto continua, e eu queria rapidamente, porque eu quero o foco dele para mim, acho que é o ápice do texto, está lá no verso 16 a 18 que nós lemos, mas preste atenção ainda mais um pouco, irmãos, veja como ele descreve a condição do homem que caminha nesse caminho. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não há a salvação, e ela está longe de nós. Nós queremos operá-la e ela não vem, queremos recebê-la e ela não chega. Esse caminho é caminho de morte. A justiça pessoal e própria não me salvará, nem me fará encontrar a paz. O que me chama a atenção ainda é que ele passa a descrever os pecados a partir daqui. Lembrando que agora Isaías muda o verbo, irmãos. É engraçado porque no primeiro momento ele fala vós, 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 agora ele diz nós, nós, nós. Ele mesmo está inserido no texto. Perceba, apalpamos as paredes. No verso 9, por isso está longe de nós, não é mais de vós. Agora, o próprio Isaías está inserido nesse contexto. Nem mesmo Isaías poderá ser o redentor deles. Ninguém pode fazê-lo. E os pecados são cada vez mais claros. As nossas transgressões se multiplicam perante ti. E no afã de fazer o que é bom, nós multiplicamos iniquidade. No afã de produzir justiça, nós entramos num buraco ainda mais profundo, porque agora começamos a acreditar que aquilo que fazemos nos salvará. E ele diz, como as nossas transgressões se multiplicam perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar ou mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito foi embora e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pôde entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Entenda, tudo isso não produziu justiça, tudo isso não produziu aquilo que é requerido para a salvação. O Senhor é aquele que estabelecerá a justiça, e tudo o que eu tento fazer não me dará justiça capaz de me livrar da condenação que ele tem contra mim. Os homens não encontram a paz e continuam cavando mais profundo, vão entrando num poço sem saída, e os pecados se multiplicam e se multiplicam e se multiplicam. A maldade do coração, a arrogância, a soberba, rejeitando Cristo e aceitando as suas obras como obras redentivas. E eles vão cavando um buraco cada vez mais fundo, até que o Senhor diz assim, no verso 16, viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Senhor, veja só, viu que não havia
nenhum ajudador. Veja, não havia ninguém que fazia o bem, ninguém que poderia ser salvo. Ele diz, não há ninguém que possa ajudar. Agora ele coloca do lado de uma outra perspectiva. Ninguém podia fazer, agora diz, ninguém pode ajudar. Ele se maravilhou por não haver ninguém que pudesse fazê-lo. Ele se maravilhou porque não havia um intercessor. É interessante porque a palavra intercessor aqui, irmãos, ela é importante, porque muitas vezes a gente usa esse termo aqui para falar de intercessão na igreja. Não há intercessor na igreja, precisa ter intercessor. Veja, não me parece que o Senhor está falando isso. Pela maneira como ele está descrevendo, não há ninguém que possa fazê-lo. Ao mesmo tempo, ele não está negando o fato de que é necessário que nós possamos orar uns pelos outros. Não é esse o ponto. Mas esse texto não está tratando disso na igreja. O que ele está mostrando aqui, irmãos, é que ninguém dentre os homens pode ajudar. Ninguém pode interceder. E eu olho para trás na revelação bíblica, eu lembro, por exemplo, de Abraão, que talvez intercedeu ali. Eu posso talvez olhar para trás ainda, lá um pouco mais para frente, e pensar em Moisés. Ele era o mediador, intercedeu pelo povo diante da história do bezerro de ouro. Você tem o sistema sacerdotal, os sacerdotes eram intercessores. E como o Senhor disse que não tem intercessor, irmãos? Como é que ele diz que não tem ninguém que possa fazer? Primeiro ele mostra que estão todos contaminados pelo pecado. Mas o que ele requer para a salvação, ninguém pode fazer. Então que intercessão é essa que ele busca que ninguém pode fazer? Eu queria que você não se cansasse, prestasse atenção comigo um pouquinho. Olhando um pouquinho para Isaías, eu queria que você voltasse comigo lá para Isaías 53, verso 6, por favor. Isaías 53, 6. Você vai ver que a palavra, que agora em forma de verbo, ele aparece no verso 12 de Isaías 53. Veja lá, no finalzinho do verso 12 diz, por isso, o 12 diz assim, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, eu tenho aqui, de novo, apareceu a expressão intercessão, e veja que está falando de Cristo aqui, literalmente. Pelos transgressores intercedeu. Preste atenção no detalhe, irmãos. É que agora, visivelmente, a olho nu, se eu posso usar esse termo, você não consegue enxergar onde está a palavra, onde o verbo e a raiz da mesma palavra é usada em Isaías 53. Mas eu vou lhe ajudar. No verso 6 de Isaías 53, volte lá comigo e veja o que diz o texto. A palavra não está aí visivelmente, mas ela está aí em hebraico. Veja o verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse verbo fazer cair é a mesmíssima raiz da palavra intercessão. Quando você está lendo o texto em hebraico, você se surpreende com a tradução. Fazer cair no verso 6 e o mesmo verbo lá embaixo é interceder. Literalmente o mesmo verbo. Por que essa mudança aqui? É só você pensar, sabe por que não havia intercessor lá, irmãos? Você sabe quem é o intercessor? Sabe quem é que intercede por nós? É aquele que levou o nosso pecado. Logo, o que nunca cometeu pecado. O que era justo, o que era santo. Não havia ninguém, porque estávamos todos em pecado, todos caímos em pecado. Era necessário que viesse um Salvador separado dos pecadores. Como diz o autor da carta aos Hebreus. E é por isso que agora, mesmo usando um outro verbo, no final do verso 12 de 53, ele explica isso com clareza. Veja o finalzinho do verso 12 comigo. E ele diz, contudo levou sobre si o pecado de muitos. Percebe, irmãos? Levou sobre si. Lembra lá do verso 6?
Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele. Agora ele diz, ele levou sobre si. Veja que coisa, o Senhor fez cair sobre ele e ele levou sobre si o pecado e pelos transgressores intercedeu. Ele intercede por aqueles que ele morreu. Ele não intercede pelo mundo. Ele intercede por aqueles que ele morreu. Jesus disse em João 17, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste. Nenhum que tu me deste se perdeu, exceto o filho da perdição. Judas, nenhum se perdeu. Ele intercede pelo seu povo. Maravilhoso o Senhor de não ter ninguém que pudesse ajudar, de ninguém que pudesse interceder. Verso 17 lá, Isaías 59. Pelo que o seu próprio braço trouxe a salvação e a sua justiça o susteve. Ele mesmo trouxe a salvação. O Senhor se vestiu. Ele se vestiu. E como é que eu posso ser salvo? Se eu me vestir dele, da justiça dele, da obra dele. Porque o que ele faz produz a justiça de Deus. E agora, o que chama a nossa atenção, no aspecto prático, irmãos, eu vou contar duas histórias para vocês, bíblicas, conhecidas já, de Judas e de Pedro. Você lembra que Judas pecou gravemente contra o Senhor. Ele traiu o Senhor. Ele o vendeu, ele o trocou por moedas de prata. Diz o texto sagrado em Lucas que o Satanás entrou em Judas. E aquilo que ele amava, o dinheiro, se tornou a grande força. Satanás usou a maldade do coração dele. Ele era um homem que amava o dinheiro. Ele amava o dinheiro mais do que a Deus. E Satanás entrou no coração dele e ele troca Jesus por dinheiro. Judas se perdeu. Judas foi para o inferno. E Pedro, que o traiu, que o negou, melhor dizendo. E negou 3 vezes. Olha, a Bíblia diz, se me negares diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Você imagina a angústia de Pedro depois que negou a Cristo. Eu não conheço, eu não sei quem ele era. E na 3ª vez, então, o galo canta. E ele fica angustiado naquela situação. E bate uma angústia nele. Mas você lembra, antes de Pedro pecar, o que Jesus disse a ele? Pedro, Pedro, Satanás quer peneirar a tua vida, mas eu já orei por ti. Você sabe qual é a diferença entre Pedro e Judas? A intercessão de Cristo. Você sabe qual é a diferença entre eu e Judas? Você sabe qual é a diferença entre sua e Judas? É porque Cristo intercedeu por nós. Nós não traímos o nosso Senhor. Não é porque nós não somos capazes. É porque o Senhor, que morreu por mim, vive a interceder por mim. A única esperança que eu tenho, porque Ele não pede nada ao Pai que o Pai não lhe dê. Nada. Exceto quando Ele disse, afasta de mim esse cálice, se possível. Contudo, seja feita a tua vontade
porque somente Ele morrendo por nós, Ele poderia interceder por nós. E a oração dele é com base nos seus méritos. Ele não pede, Senhor, por favor, salva. Eu faço assim. Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Jesus ora com base nos seus méritos. Quando nós estamos assim, irmãos, prontos para sermos fulminados por Ele, por Deus, por causa da nossa transgressão, porque trocamos o Senhor pelo mundo, porque rejeitamos o nosso Deus pelas coisas dessa vida, quando estamos prontos para sermos fulminados por Ele, então o Senhor Jesus Cristo se apresenta diante do Pai e diz, você está vendo as minhas mãos e as marcas nas minhas mãos, você está vendo a ferida do meu lado, você está vendo isso, sabe por quê? Foi por Ele que eu morri. E o Senhor é justo, o Senhor não vai derramar sobre ele a justiça e a ira que já caiu sobre mim. O Senhor não vai condená-lo 2 vezes, porque o Senhor já o condenou em mim. Então o Pai tira a mão de sobre nós, alegremente, amorosamente, porque o Pai ama perdoar os pecados por causa do seu Filho. E porque Ele amou a igreja antes da fundação do mundo. Não é o Filho que ama a igreja, o Pai odeia, não. O Pai ama a igreja e o Filho ama a igreja. É por isso que em Isaías 53 diz assim, agradou ao Pai moê-lo, fazendo enfermar. Que pai é esse que tem prazer em ver o filho ser moído? Aí na sequência do texto diz, e quando aquele que foi moído terminou o seu trabalho, ele viu o que ele fez, ele se alegrou. O justo justificará muitos. Aí ele diz assim, que coisa, irmãos, o pai se alegrou em moer o filho, e o filho se alegrou em ser moído. Sabe por quê? Porque no sacrifício dele, os nossos pecados seriam perdoados. A única razão que o Pai entregou o Filho à morte e o moeu na cruz foi para que no final os nossos pecados fossem perdoados. E agora, irmãos, nós nos revestimos dele. É o que o verso 17 vai dizer. Vestiu-se. É engraçado que o verbo volta, né? Vestir-se. Nós queríamos nos vestir com o que fazíamos com as mãos. Ele se vestiu. Porque Paulo vai dizer em Romanos, revistam-se de Cristo. Ponham a justiça de Cristo, não a sua. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Ele se veste como um guerreiro para salvar o seu povo e destruir os seus inimigos. Vestiu-se como de uma couraça, perceba, vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá, furou aos seus adversários, e o devido aos seus inimigos. As terras do mar, aliás, apaga. Ele diz, aqueles que não se arrependerem dos seus pecados, e seguirem na sua própria justiça, aquele rei vestido vai executá-los. Mas aqueles que se arrependerem, e veja a sequência do texto, temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e os de Jacó que se converterem, diz o Senhor. O Senhor virá para salvar os seus eleitos e redimi-los. Condenará os que não se submeterem a ele. Salvará os seus. E ainda nos promete bênçãos para mim e para os meus filhos. A bênção do pacto.
Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. As minhas palavras não se apartarão de ti, nem da tua casa, aos que se converterem ao Senhor. Como ele disse a Abraão, um pacto eu faço contigo e com tua casa depois de ti. O Senhor abençoará a nossa casa, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, porque essa é a promessa de Deus. Ele não se apartará de nós. Oh, irmãos, essa é a aliança que Deus fez conosco, mostrando com tanta clareza a nossa impotência e revelando com tanta clareza o poder de Deus de salvar. Um herói ele levantou no nosso meio. A esse foi dado o poder de salvar. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Senhor nosso, quão grande é o teu nome e a tua bondade para conosco. O que seria de nós, Senhor, sem a tua misericórdia para conosco? Ó Deus, nada temos para te oferecer, nenhum mérito, nenhuma dignidade, nenhuma justiça própria. Tudo recebemos de ti pelo teu Filho, ó Deus, pelo teu Espírito, ó Deus. Então, Senhor, recebido tudo isso, tanta bondade, tanta misericórdia, tanta graça, tanto amor, nós perguntamos a ti, o que faremos por ti, Senhor, diante de tanta bondade do Senhor? Ah, Deus, ensina-nos a te servir em temor, em santidade e justiça todos os dias da nossa vida, até o dia que veremos esse herói face a face, que amamos tanto, mas nunca vimos o rosto. Queremos vê-lo e adorá-lo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos e enche a nossa alma dessa esperança. Amém.